Em um tempo distante, aonde monstros e deuses andavam lado a lado, o Olimpo não era apenas o único reino governado por seres imortais. No vasto e sombrio mundo da mitologia grega, as linhas invisíveis que prendem os homens ao seu destino são impossíveis de serem quebradas. E neste mundo existia uma criatura cujo nome seria sussurrado com temor por toda a eternidade. O vilão só é vilão quando contado pela versão do herói. E é com essa frase que eu posso definir o mito da Medusa. Um dos mitos mais tristes da mitologia grega. A Medusa foi a vítima da história. E se eu soubesse disso, Medusa, quando eu era garoto, eu jamais teria arrancado a sua cabeça no Deus da Guerra. Mas pensando bem, teria arrancado sim, pois a gente precisava passar de fase e logo à frente nós mataríamos todos os deuses do Olimpo e Poseidon estava no meio. Deixando as brincadeiras de lado, vamos agora para o incrível mito da Medusa. Medusa nasceu da união de duas divindades marinhas, Fóssis e Cetus. Só que Medusa veio ao mundo como uma criança normal, uma mulher comum, diferente das suas irmãs que eram górgonas, que eram criaturas que eram um misto de mulher e serpente. Conforme o tempo foi se passando e Medusa foi crescendo e se tornando uma mulher, ela se tornou uma das mulheres mais lindas da Grécia Antiga. Como os homens não se continham em ver a sua beleza, ela recebeu incontáveis propostas de casamento, mas ela nunca cedeu a nenhuma delas, pois ela tinha um sonho: ser uma sacerdotisa da deusa Atena. E com isso, ela não podia permitir que nenhum homem tocasse em seu corpo, e nem poderia ceder aos prazeres da carne e à luxúria. Ao chegar na idade adequada, ela se torna a melhor sacerdotisa de Atena. E não era somente isso, a Medusa ela amava demais e reverenciava a deusa Atena. Mas Atena também se preocupava com a vaidade excessiva de Medusa e tentou orientá-la para que mudasse, dizendo a ela que a mãe de todos os pecados era a vaidade, e a vaidade corrompe o coração humano, aonde alguns homens que iam para o templo adorá-la iam para ver Medusa e não para adorar a deusa da sabedoria, alguns chegando a afirmar que Medusa era mais bonita que a própria deusa Atena. Mas Atena não podia culpar a jovem, pois ela só estava fazendo o seu trabalho no templo, e no caso com muita devoção. Neste período, Atena e Poseidon estavam nutrindo uma grande rivalidade, pois eles tinham acabado de encerrar uma competição, a qual definiria o nome da capital da Grécia, aonde Atena saiu vencedora e a capital se chamou Atenas. Poseidon, como um mau perdedor, estava buscando o momento oportuno para que pudesse se vingar da sua sobrinha, e observando do Olimpo a inquietação de Atena em relação a Medusa, Poseidon acaba implantando em seu coração de se vingar de Atena através de Medusa. Esperando o dia certo, Poseidon encontra Medusa e acaba tentando abusar dela. Ela reage, tenta fugir, mas Poseidon acaba profanando o seu corpo em frente à estátua da deusa Atena. E isso foi horrendo para a deusa da sabedoria, uma deusa pura que não havia cedido aos desejos sombrios dos seus irmãos. Mas Medusa não se deixou abater e continuou todos os dias orando para a deusa da sabedoria e cumprindo os seus votos. Enquanto Medusa se mantinha fiel, os boatos de que ela havia profanado o templo de Atena tinha chegado em seus ouvidos. Mas os boatos que chegaram para a deusa Atena era que Medusa queria aquilo e que ela seduziu o imperador dos mares, Poseidon. E um certo dia a deusa Atena decide responder às orações de Medusa e acaba se materializando na sua estátua. Ao se materializar, Atena estava furiosa, que tudo que aconteceu era sua culpa, que ela era extremamente vaidosa e que desviava os homens do caminho do bem, e que se ela tivesse ouvido Atena, nada disso teria acontecido. Ela não teria manchado a honra da deusa e nem profanado o seu templo. Atena então acaba descontando toda a sua raiva em Medusa e amaldiçoando ela, já que ela não podia fazer nada contra Poseidon, que era um deus superior a ela, a deusa da sabedoria e da justiça sendo injusta.
Parece muito com a justiça que vivemos nesses tempos atuais. Medusa então foi transformada em um monstro com cabelos de serpentes e capaz de petrificar qualquer um que a olhasse. E ela acabou sendo exilada para uma ilha remota onde não teria contato com mais ninguém. Referência à cultura pop. O mito da Medusa é um dos mitos mais populares que existem, estando representado em vários tipos de mídia. Ela apareceu no desenho de Hércules da Disney, no filme A Fúria de Titãs, onde Perseu arranca sua cabeça, nas séries de livros e no filme de Percy Jackson. Nossa, mano, a Medusa é muito rica na cultura pop. E é claro em Cavaleiro dos Zodíacos, onde possuía o Cavaleiro de Prata Algol de Perseu, que tinha o poder de petrificar os outros cavaleiros, já que em sua armadura possuía a imagem da Medusa e ele conseguia petrificar os seus adversários. Cuidado, Seiya, não olhe pro escudo. Quê? Durante o seu período exilada, a fama assustadora do monstro chamado Medusa percorria todo o mundo e causava calafrio nos homens. Vários guerreiros tentaram ir para a ilha tentar destruir a Medusa, mas todos fracassaram miseravelmente e foram transformados em pedra. Na ilha exilada, Medusa morava em um antigo templo velho e sujo e acabou encontrando uma ruína da estátua da deusa Atena. E isso foi um gatilho para que no profundo da alma de Medusa viesse à tona os seus sentimentos mais legítimos, que era a adoração à deusa Atena, mesmo depois de tudo que ela fez com ela. Medusa mesmo assim permanecia fiel e continuava com seus votos a Atena. É nesse momento que do Olimpo, a deusa da sabedoria, presencia tudo aquilo e percebe que tudo que Medusa fazia não era por vaidade, mas sim por amor, por devoção, e acaba se arrependendo das suas ações passadas. Até que um certo dia, em meio a centenas de corpos petrificados, aparece mais um homem para tentar derrotar a Medusa. Este era Perseu, o herói. Perseu, para vir enfrentar a Medusa, veio altamente equipado, com o elmo de Hades, as sandálias aladas de Hermes e a égide, o lendário escudo de Atena, que protegia o seu usuário contra o mal. Perseu, utilizando da sua astúcia, sabendo que não podia olhar para o olho da Górgona, acaba agindo na espreita, e em um momento de deslize de Medusa, ele acaba vendo seu reflexo através da égide, o escudo de Atena, que era tão polido que era capaz de ver o reflexo nele. E com isso, Perseu acaba acertando um golpe em Medusa e separando a sua cabeça do seu corpo, e levando então à morte a criatura horrenda que assombrava os povos na Grécia Antiga. Só que em sua morte acaba descobrindo que a Medusa estava grávida de Poseidon, e acaba saindo ali daquele momento do seu corpo Pégasus, a mais magnífica de todas as criaturas, que simbolizava a pureza de Medusa antes de ser violentada por Poseidon. Pégasus é um dos animais mais populares da mitologia grega, se não o mais. Após Perseu levar para Atena a cabeça de Medusa, Atena acabou colocando ela em sua égide, o seu escudo, para honrar e glorificar a sacerdotisa que foi leal a ela. Alguns até mesmo chegando a acreditar que Atena ajudou Perseu para livrar Medusa do seu sofrimento. Por mais que eu ache uma covardia tudo que Atena e Poseidon fizeram com Medusa, mas entendendo o coração de Medusa pela história, o seu coração através da sua própria visão, ela se sentiria honrada em ser eternizada no escudo de Atena, já que ela era tão devota e amava fielmente a deusa.